Capítulo final do livro O Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning, 10 anos depois. Tenho sido denunciado em fóruns públicos e privados como herege, cismático, universalista e otimista estrábico. Certo erudito católico informou-me que fui mais Lutero do que Lutero jamais foi. Fui acusado de não crer na existência do inferno, do julgamento e da danação. Um boletim de Indiana repreendeu-me por fazer o uso seletivo de textos bíblicos. Fui rotulado de desequilibrado, espiritualmente imaturo e intelectualmente confuso. Um artigo do Jornal de Califórnia colocou em dúvida tanto a minha pureza doutrinária quanto a minha retidão moral. O Evangelho da Graça continua a escandalizar. Os legalistas, puritanos, profetas da destruição e cruzados morais estão tendo uma sonora convulsão diante do ensino paulino da justificação pela graça mediante a fé. Eles se ressentem da liberdade dos filhos de Deus e descartam-na como libertinagem. Eles não querem que o cristianismo nos ajude a nos tornarmos pessoas completas. Querem que nos sintamos miseráveis debaixo do seu fardo. Eles procuram nos intimidar, nos amedrontar, nos fazer trilhar em fila sua via exclusiva de retidão e controlar em vez de libertar nossas vidas. Seu espírito pervertido de legalismo quer mutilar o espírito humano e deixar-nos arqueados sob o peso de enormes carretéis de regras e regulamentos. A natureza notável da dedicação deles, o fanatismo é sempre impressionante, obscura o fato de que aceitaram o evangelho na teoria, mas negam-no na prática. Essas críticas podem parecer cáusticas, mas são, na verdade, brandas se comparadas com as palavras de Jesus em Mateus 23, onde ele descompõe os legalistas pelo apego sistêmico a ninharias que obscurecem o rosto de um Deus compassivo. Impostores, mentirosos, hipócritas, sepulcros caiados, serpentes, ninhada de víboras. Essa é a indomável fúria de Jesus contra a prática religiosa corrupta. É claro que sou defendido bem demais por minhas próprias racionalizações para ser capaz de perceber que posso não ser tão diferente dos hipócritas quanto gostaria de pensar que sou. Ao longo da década passada, o que Agostinho chamava de sensus fidelium, a percepção dos fiéis, tem afirmado de forma esmagadora a verdade do Evangelho maltrapilho. O Espírito Santo habita em pessoas comuns, ocupadas em suas tarefas diárias, e elas oferecem ao corpo de Cristo ideias dignas de confiança a respeito do amor de Deus por nós. Em cada época, a Igreja salva por maltrapilhos com um discernimento certeiro de espíritos. No terceiro século, quando 200 bispos abraçaram a doutrina herética de Ário, que negava a divindade de Cristo, foi o Sensus Fidelium que se recusou a segui-los, salvando dessa forma a comunidade da fé da desintegração. Desde a primeira publicação deste livro, em 1990, o Evangelho Maltrapilho estimulou o surgimento de uma pequena indústria de fundo de quintal. Seu tema inspirou 8 canções. O falecido Rich Mullins formou a Banda dos Maltrapilhos. Um livro publicado recentemente sobre esse tema também foi lançado. 4 pinturas, 3 livrarias e diversos poemas com a etiqueta Maltrapilha, e recebi até mesmo uma pequena caixa de papelão contendo um preparado para produzir Regan Muffins, bolinhos assados para o café da manhã de um maltrapilho. Por que essa metáfora permanece capturando a atenção das pessoas depois de 10 anos? Creio que ela fala à condição espiritual da maior parte de nós. Os maltrapilhos são os anawins da escritura hebraica, os pobres de espírito que, conscientes de sua pobreza e vazio interior, entregavam-se sem hesitação à misericórdia de Deus. Eles combinavam um senso de incapacidade pessoal com uma confiança inabalável no amor de Deus. Eles eram de fato o remanescente, o verdadeiro Israel a quem as profecias messiânicas foram feitas. Como eu disse a Jimmy Nebegi, editor de Ragamuffin Prayers, o caminho do maltrapilho é uma visão da vida cristã consideravelmente diferente daquela da cultura eclesiástica tradicional.
Ela está fundamentada na declaração de Jesus em Mateus 20, verso 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Os maltrapilhos não sentam-se para serem servidos, eles se ajoelham para servir. Quando há comida no seu prato, eles não reclamam da carne de origem incerta ou dos legumes empapados, nem chiam por causa do cardápio monótono ou do prato trincado. Gratos por um estômago cheio, eles dão graças pelas menores dádivas. Não ficam impacientes ou irritados diante do atendimento deplorável numa loja de departamentos, pois eles mesmos deixam muitas vezes a desejar no papel de servos. Os maltrapilhos não reclamam da pregação fraquinha ou do louvor sem vida da sua igreja local. Eles estão satisfeitos em ter um lugar aonde ir em que possam se mesclar a outros mendigos à porta da misericórdia de Deus. Mendigos sabem como abrir as mãos, escrevem Sumon Kikiri, confiando que a migalha da graça cairá. Reconhecendo humildemente que são proletários impotentes para alcançar o desejo do coração sem ajuda divina, eles são gratos pela menor migalha que cai da boca do pregador. Longas orações e palavras complicadas não convêm a maltrapilhos. Seu porta-voz é o cobrador de impostos no templo. Ó Deus, sê propício a mim, tão pecador. Lucas 18:13. O maltrapilho sabe que é o cobrador de impostos e que se recusar a admiti-lo faria dele um fariseu. Cobradores de impostos, zés ninguéms, vagabundos, mendigos de Jesus. Os maltrapilhos sabem rir da sua vaidade de desejarem ser percebidos e da vaidade de serem insignificantes. Os maltrapilhos também não estão interessados em pretensões de autossuficiência. Eles sabem que qualquer declaração de independência da bondade de outros é pura insensatez. Um acadiano nunca pergunta: Você quer uma carona para a cidade? Ele insiste: Posso levá-lo a outra margem do rio? O não automático da arrogância farisaica deve dar lugar ao sim do necessitado. Sim é uma palavra importante no vocabulário maltrapilho, especialmente em resposta à ordem de Jesus. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E às palavras do discípulo que Jesus amava. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Uma pequena maltrapilha chamada Amy Wellborn dá voz à cambada dos esfarrapados. O amor pode lançar fora o medo, mas alguns de nós devem tomar o desafio de João na direção oposta primeiro. Temos de deixar de ter medo a fim de dar espaço para o amor. É fácil falar para outra pessoa sobre o nosso amor, mas quando nutrimos temores no fundo de nossas mentes, será que ele me ama mesmo? Como ele poderia me amar? Ou então, se eu amá-la, será que ela retribuirá de fato esse amor ou acabará me traindo? Estamos nos esquivando. Somos cautelosos, sim, e talvez isso seja sábio algumas vezes. Afinal de contas, quem quer ser magoado? Mas o amor pode florescer se confinado por dúvidas e temores? Não, isso não pode acontecer. Creio que é o mesmo com o nosso amor por Deus. A fé amorosa, entregar nossas vidas a Deus em completa confiança, não pode acontecer se sonegamos alguma coisa por medo, quer seja o medo de punição ou o medo de que a coisa toda seja uma enganação. Senhor Jesus, coloco hoje meus medos de lado e abro em confiança meu coração para Ti. O anseio pela liberdade do medo conduz o maltrapilho a uma crua honestidade a respeito de sua grande vicissitude, a completa incapacidade de gerar confiança por seus próprios esforços. Ele então se arremessa na misericórdia de Deus e se aproxima do trono da graça com confiança. Salmo 72, versos 12 e 13 diz: Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Não mais alternando a mala pesada de uma mão para a outra, o desiludido, dilapidado e exaurido é fortalecido pelo testemunho do discípulo amado. E esta é a confiança que temos com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
1 João 5,14. Depois de dar graças pela xícara fumegante de café e pelo café da manhã com bolinhos, ele descansa com segurança na promessa de Jesus. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11, 24. É um nível de confiança que beira a petulância. Inevitavelmente, a experiência pessoal do amor de Jesus Cristo produz confiança. Dependência radical e entrega confiante são a diástole e a sístole do bater do coração do maltrapilho. Porém, embora possam ter coração mole, os maltrapilhos não são cabeças duras. Não vivem num mundo ilusório e fora da realidade, pontificando sobre vida cristã vitoriosa. Eles formam a igreja mendicante, não a igreja triunfante. Reconhecendo a realidade de sua vida empobrecida, eles sabem que não têm como sobreviver sem a esmola divina para o seu pão diário. Sua segurança reside em não ter segurança nenhuma. Os maltrapilhos nunca desprezam sua pobreza material ou espiritual, porque se consideram incomensuravelmente ricos. Eles encontraram um tesouro enterrado no campo. Nada se compara ao reino de Deus. Aos olhos deles, nada tem mais valor. Pesos e medidas não bastam, balanças desmoronam. Toda mensuração desaba diante dessa infinitude. Esse é o segredo do maltrapilho, que cristãos nominais não compreendem, mas pelo qual mártires entregaram sua vida. Pelo reino de Deus, milhares e milhares tiveram suas posses confiscadas, terras tomadas, famílias, carreiras e seus bons nomes sacrificados. Os nominais simplesmente não entendem isso. Eles ouvem a palavra de Deus, mas ela não lhes fala interiormente. O mundo não visível não existe. A história de amor da Bíblia é para criancinhas, na escola dominical, não para adultos racionais. A fé é uma relíquia da Idade Média. Não dá para pagar o aluguel, fazer sopa ou comprar um computador com fé. O que conta são músculos, inteligência, conexões e exércitos mais poderosos. O resto é ópio do povo. Os nominais não conhecem o segredo. O tesouro está escondido dos seus olhos. Os valores e o estilo de vida da ralé maltrapilha lhes são simplesmente incompreensíveis. Apenas o maltrapilho compreende com acerto em que consiste a vida. Nenhum esforço é grande demais, nenhum empreendimento ousado demais, nenhum sacrifício doloroso demais, por amor ao reino. O maior risco que ele poderia jamais correr é ainda ínfimo demais. E ainda assim, muitas vezes, em oração, ele experimenta um branco, a ausência sentida de Deus. Ele não insiste em visões e locuções. Experiências espirituais de pico são coisa rara na sua pobreza interior. Ele não inveja conforto, inclusive o de consolações espirituais. Ele vive no vácuo, mas sabe, como Bad Griffiths, que o vácuo está completamente saturado de amor. Os maltrapilhos são simples, diretos e honestos. Falam sem afetação, não são rápidos em dizer Deus me disse ao longo de sua vida neste mundo, dão testemunhos proféticos sem proferirem uma palavra. Talvez a suprema realização do Espírito Santo na vida dos maltrapilhos seja o miraculoso movimento da autorrejeição para a autoaceitação. Ela não está fundamentada na terapia ou no poder do pensamento positivo, está ancorada na experiência pessoal da aceitação de Jesus Cristo. Os maltrapilhos não são santos, mas buscam crescimento espiritual. Aceitam conselhos e críticas construtivas com naturalidade, tropeçam com frequência, mas não gastam horas sem fim em autorrecriminação. Arrependem-se, depressa inclusive, oferecendo um momento fraturado ao Senhor. Seu passado foi crucificado com Cristo e não existe mais, exceto nos recessos mais profundos da eternidade. Imerso na condição humana pecaminosa, o maltrapilho luta para ser fiel a Jesus. Tomando a cruz de seu eu ferido a cada dia, ele peleja contra a fadiga, a solidão, o fracasso, a depressão, a rejeição e a ferroada da descoberta da infidelidade na pessoa que ele considerava mais digna de confiança.
A estrada do maltrapilho conduz sempre para a cruz do Calvário. Os maltrapilhos são assombrados pelas palavras de Francis Thompson em seu poema Sabujo do Céu. Embora com saber do que seguir-se-ia o seu amor, eu tremia ainda de pavor, do temor de que para tê-lo eu nada além podia ter. Jesus, basta! É o amor dele suficientemente mediado por intermédio de cônjuge, filhos e amigos? Devo buscar algo mais? Bastará o rumor incessante de meus vícios, necessidades e desejos para me fazer roubar o meu fogo de Prometeu? Devo vaguear novamente numa terra distante a fim de buscar sabe Deus o quê? Guardo no coração um único medo legítimo. Depois de me ter sido concedido um lugar no banquete de casamento, o pensamento de retomar em algum momento a miséria e a imundícia, ao frio e à escuridão das estradas e esquinas, das ruas e becos de uma vida centrada em mim mesmo, me enchem de santo pavor. Do fundo do coração eu oro nas palavras de Agostinho: Senhor Jesus, não permitas que eu me deite sem dizer que te amo, e me protege, porque eu poderia hoje ainda te trair. A Igreja Maltrapilha é um lugar promissor e cheio de possibilidades, de aventura e descoberta, uma comunidade de compaixão em movimento, estrangeiros e exilados numa terra estranha, a caminho da Jerusalém Celestial. Os maltrapilhos são peregrinos que passam a noite no hotel da terra, sem desfazer as malas e prontos para partir, reagrupar e entrincheirar, rastejar e debater não estão entre suas poses e posturas. Na sua comunidade de adoração, eles rejeitam a tendência insidiosa a evitar riscos, a inveterada tendência ao entrincheiramento, que se delata em se apegar ao que foi comprovadamente testado e aprovado, é acertadamente diagnosticado por eles como sinal de falta de confiança ao Espírito Santo. O sopro de Deus não pode ser engarrafado, e o espírito andarilho não pode ser confinado. O adorador maltrapilho não se permitirá mumificar na meia-idade pela tática de viver no passado, se recusando a comparecer ao presente. A criatividade e a flexibilidade não cederão à repetição ou à rigidez. A igreja maltrapilha sente-se à vontade, com períodos de silêncio, de se ficar quieto, de se ouvir com atenção, enquanto experimentamos a presença divina. Para os maltrapilhos, o nome de Deus é misericórdia. Vemos nossas trevas como possessão valiosa, porque elas nos impelem para dentro do coração de Deus. Sem a misericórdia, nossas trevas nos precipitariam ao desespero e, para alguns, na autodestruição. O tempo gasto em solidão com Deus revela as insondáveis profundezas da nossa pobreza de espírito. Somos assim tão pobres que nem mesmo nossa pobreza nos pertence. Ela pertence ao mysterium tremendum de um Deus amoroso. Em oração, bebemos fundo dessa pobreza. Num momento repentino e luminoso, percebemos que estamos sendo acostados pela misericórdia, abraçados mesmo antes de tomarmos consciência do que está acontecendo. Sem nos apegarmos ao que quer que seja, nem mesmo a nossa pecaminosidade, vamos a Jesus de mãos abertas. Esgotamos o cálice amargo da autorrejeição quando desaparecemos na tremenda pobreza que é a adoração de Deus. Nosso encontro com a misericórdia afeta de forma profunda nossa interação com os outros. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Olhamos além das aparências e abaixo das superfícies, de modo a reconhecer os outros como companheiros de ferimentos. A carne humana é sujeita aos assaltos de dentro e de fora, de pensamentos negativos e condenadores, mas não cederemos a eles porque Deus é misericordioso para conosco. Não permitiremos que esses ataques nos levem aos pecados da autopreocupação e da autodefesa. Nadando no amor misericordioso do Cristo Redentor, somos livres para rir da tendência humana de assumir ares de superioridade espiritual, até mesmo em nós mesmos. Somos livres para estender aos outros a misericórdia que temos recebido.
Impregnado em tamanha misericórdia, o maltrapilho encontra depressa uma desculpa para isentar o vizinho que acordou com o pé esquerdo, e um modo de se esquivar em vez de retalhar, quando um dardo de ira é lançado em sua direção. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra os outros, ele lembra: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, versos 13 a 15. O seu exemplo é o de Jesus, que ao morrer, humilhado e injustamente, clamou em favor de seus assassinos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O grande livro dos Alcoólicos Anônimos oferece um adorável fragmento de sabedoria caseira para aquelas ocasiões em que somos confrontados com a injustiça de outros que tentaram deliberadamente, e talvez até tenham conseguido, nos prejudicar. Essa foi nossa postura. Percebemos que as pessoas que nos prejudicaram estavam talvez espiritualmente doentes. Embora não gostássemos dos sintomas e do modo como eles nos afetavam, elas, como nós, estavam também doentes. Pedimos a Deus que nos ajudasse a mostrar a elas a mesma tolerância, compaixão e paciência que mostraríamos com toda a disposição a um amigo doente. Quando uma pessoa ofendia, dizíamos a nós mesmos: eis uma pessoa doente. De que forma posso ajudá-la? Deus, salva-me de perder a paciência. Seja feita a tua vontade. Quando você já fez da sua vida algo tão ruim que tornou-se irreconhecível, como já fizeram muitos de nós alcoólicos em recuperação, a compaixão prova-se um pouquinho mais fácil se você mostrar-se escrupuloso bastante para levar em conta o seu próprio inventário em vez do da outra pessoa. Com um Deus cujo nome é misericórdia, não é de se admirar que a gratidão ultrapasse qualquer outra atitude ao longo de nossa jornada espiritual. Não passamos pela vida alheios ao preço pago pela nossa libertação. Uma reflexão ponderada traz à memória numerosos resgates e curas. Se pudéssemos contar os medos, tanto os grandes quanto os pequenos, que já nos assolaram, e agradecêssemos em seguida a Deus cada resultado temido que nunca se materializou, observou John Kavanagh, não haveria fim para a gratidão a que chegaríamos. Que garantia infalível temos de que os maltrapilhos serão tratados no julgamento com infinita bondade e imensurável misericórdia? Porque vocês a passaram adiante, diz Jesus. Ele sustenta sua palavra. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tudo me foi entregue pelo meu Abba, Jesus afirma. Ninguém conhece o Filho senão Abba, e ninguém conhece Abba senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus é o caminho para Abba. Ele é a vida que somos convidados a compartilhar, a vida dele com Abba. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O maior presente que qualquer maltrapilho pode receber de Jesus é a experiência de Abba. Jesus disse que devemos ir a Deus com a simplicidade, sem afetação de uma criança com seu papai. Num salmo pungente, em que expressa confiança pueril em Deus, Davi diz assim: fiz calar e sossegar minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Salmo 131, verso 2. O pequenino aqui não é uma criança desenvolta, mas um infante desmamado de 2 ou 3 anos que andou cambaleando por aí, explorando os mistérios da lanterna, do chaveiro do pai e classificando as moedas deixadas num canto da mesa. O maltrapilhozinho de repente se cansa e volta a passos vacilantes para os braços da mãe. Tranquilizado pelas palavras afetuosas que ela diz enquanto acaricia seus cabelos, o carinha cai no sono, tranquilo e sossegado. Jesus nos convida a nos tornarmos como criancinhas, a engatinharmos para dentro dos braços de Abba e deixar que ele nos ame. Embora, como observa Alan Jones, a parte mais difícil de uma fé madura é nos permitirmos ser o objeto do deleite de Deus.
4 anos atrás, participei de um retiro dirigido por um estudioso da Bíblia de 80 anos, chamado Frank Montalbano. Ele lecionou estudos sobre o Novo Testamento por muitos, muitos anos. Ele enfocou minha passagem favorita da Bíblia, Lucas 15:20. Eis como ele a traduziu. Enquanto ele estava ainda muito distante, seu pai o viu e encheu-se de compaixão por ele. Ele correu até o filho, lançou os braços ao redor dele, o beijou e não foi capaz de parar de beijá-lo. Muitos de nós, maltrapilhos, podemos ser taciturnos, mas, quando se trata de aceitar beijos, não somos tímidos. Sentada, em arrojado alívio num sofá azul marinho no meu escritório, jaz uma pequena boneca de trapo. Ao longo dos últimos 10 anos, o mistério maltrapilho tem tomado conta de mim com notável intensidade. Depois de longas horas de oração e meditação nas Escrituras e de reflexão sobre a incômoda pergunta: quem sou eu? Um Deus gracioso concedeu-me a luz de me ver como eu era. Tenho agora uma identidade primária e uma percepção coerente de mim mesmo. Ela afeta minha intimidade com Deus, meus relacionamentos com os outros e minha gentileza comigo mesmo. Quero então que na minha lápide traga o seguinte trecho: Brennan Manning, maltrapilho do ABBA.